Desculpa te atrapalhar domingo, né? Quem estava aqui sabe, né? Nem vou falar de novo. Misericórdia. Mas ainda bem que tu me ama, né? Vamos então ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15. Fique em pé, querido, por gentileza. Lucas capítulo 15 e o versículo 8. Lucas 15 e versículo 8. O qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche teus olhos, Pai querido, Pai amado. Queremos te louvar nessa noite e te agradecer, Senhor amado, por essa oportunidade, Pai. Ainda, Senhor amado, que sabemos das nossas limitações, Pai, mas confiamos na Tua misericórdia, Senhor. Confiamos na Tua intervenção divina, Senhor. E creio, Senhor, que essa palavra vai impactar os nossos corações, Pai. E vai, Senhor, alicerçar a nossa fé, nos animar, nos encorajar, Pai, a continuarmos, Senhor, firmes, Senhor, sabendo que Tu nos cuida, Pai, que Tu nos amas, Pai, que cada um de nós tem importância para Ti, Senhor amado. Não somos apenas um, somos, aleluia, uma pessoa importante, Senhor, aos Teus olhos, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Quando eu recebi o convite para pregar, eu recebi a mensagem do pastor Hugo e eu não abri a mensagem, eu sabia que era, quer dizer, eu tinha quase 100% de certeza que era um convite para pregar. Isso já faz um mês e pouco, que o pastor Hugo sempre, ele agendava com bastante antecedência, né? E eu não abri a mensagem, que na hora eu disse, vou dizer que não quero, não dá, estou cansado. Enfim, eu tinha descoberto um problema de saúde no ombro, estava meio entediado, meio triste. A gente passa dos 50, arruma uma coisa, estoura outra, né? Então, é assim, né? Eu tinha me operado de uma hérnia, quando estava ficando bom da operação, saindo do resguardo, o ombro pegou e disse, não, agora é a minha vez então, né? Vamos romper o tendão aí para te dar alguma coisa para fazer. Então, eu não olhei a mensagem naquele dia, fiquei olhando, e eu não me lembro exatamente se foi antes de eu responder ao pastor Hugo, que sim, é claro, né, pois estou aqui, ou depois. Mas o certo é que eu comecei a pensar já naquilo que Deus queria que eu pregasse essa noite. Que tipo de mensagem, qual era a necessidade da igreja ou de alguém em específico. E eu estou no meu serviço então, queridos, e eu trabalho numa cantina de um restaurante, de uma escola, ali na ilha. Eu sou auxiliar de compras. Eu tinha feito algumas compras e eu resolvi dar uma olhada como é que estavam as cebolas. Eu tinha comprado e já tinha cebola naquela... Eu vou no Ceasa, faço compras, enfim, para resumir. Aí eu fui, tinha 2 caixas, aí eu peguei uma caixa de cebola, coloquei no chão, botei outra caixinha para sentar, né, porque velhinho cansa, né. E aí eu tenho um saco para botar cebolas podres fora, e aí estou ali, cebola boa para cá, cebola ruim para lá, cebola boa para cá, cebola ruim para lá, cebola boa para cá. Aí quando eu olhei assim, só aquele monte de casca, pastor Hugo, ou pastor Jorge, aquele monte de casca ali, e eu olhei assim, não tem mais cebola boa. Pronto, acabou. Vou botar fora, vou despejar essa caixa com um monte de casca de cebola, né? E as cebolas podres que estavam ali ainda, vou jogar dentro do saco para botar fora. Só que aí, naquele momento, eu vou dar mais uma olhada nessas cascas.
Vou dar mais uma conferida. Aí dei aquela conferida e tinha uma cebola boa ali, que ia para o lixo. Se eu não tivesse pensado um pouquinho mais, tido um pouquinho mais de preocupação com o dinheiro do patrão, ter um pouco mais de cuidado com as coisas, de capricho, né? Não, já tá bom, já. Eu nem sou encarregado de fazer isso aí, eu fui fazer para dar uma cuidada, né? Porque eu tinha comprado a mais um pouquinho, aí eu não gosto de deixar nenhuma bola quicando aí, né? Gosto de resolver as coisas, né? Se eu acho que eu errei, eu gosto de correr atrás para resolver, né? E naquele momento, Espírito Santo, essa é a mensagem. Como assim? Pregar sobre cebola? Cebola numa caixa? Não, não é sobre cebola. É sobre visão. É sobre oportunidade. É sobre segunda chance. É sobre valorização. É sobre reino de Deus. O reino de Deus é assim, irmãos. O homem olha para aquela caixa e vê só coisa para ir para o lixo. Só vê casca. O homem olha para a situação e só vê problema. O homem olha e não vê solução. Não vê resultado. Não vê algo de positivo. Mas Deus olha e dá mais uma chance. Vamos dar mais um tempo. Quantas parábolas existem na Bíblia dessa forma, né? Da vinha, onde o senhor da vinha corta, não produz. Não, deixa eu mais um tempo. E aqui Jesus, Ele está, que o foco da nossa mensagem sempre vai ser Jesus, né? Porque Ele é o nosso Salvador, o nosso meigo Jesus. Aleluia. Ele que nos ama tanto, querido. Ele que nos escolheu. Ele já sabia que tu estaria aqui essa noite. Ele sabia que você precisava ouvir uma palavra assim. E Jesus, essa parábola que Jesus cita aqui, é a segunda parábola de 3 parábolas que ele cita. Ele estava chegando uma grande multidão, onde tinha publicanos e pecadores que queriam ouvir Jesus, e também os fariseus, né, e os escribas, e eles murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Esse é o versículo 2 aqui do capítulo 15. A multidão vinha ouvir Jesus, os publicanos vinham ouvir Jesus, e os fariseus e os escribas murmuravam, né? Fariseus e escribas, se nós contextualizar, não literalmente, mas só para a gente ter uma ideia assim, podemos colocar como aquelas pessoas que têm sabedoria, que têm discernimento, né? Que têm uma intelectualidade, e eles estão sempre medindo os outros, né? Estão sempre colocando uma régua. Não, mas o Renato, mas o Jorge, mas o pastor André com esse bigode. Estão sempre colocando uma régua. Esses são os fariseus. Eles estão sempre murmurando. Eles estão sempre querendo achar algo para diminuir as pessoas, para diminuir as pessoas, né? Desmerecer as pessoas. E eles estavam murmurando e dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles não sabiam que Jesus tinha vindo para os pecadores, para aqueles que precisam. E a primeira parábola que Jesus cita ali é a parábola da ovelha perdida, que todos nós conhecemos. Qual pastor que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no aprisco e não vai em busca da ovelha perdida?
Da mesma forma, a segunda parábola também fala de qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, tem 10, perde uma, perdeu 10%. Não varre a casa e busca com diligência, ou seja, com cuidado, até achar. Se eu perdi, está aqui. Eu vou achar. Busca até achar. Não é, eu busco um pouco, não deu, desisto. Eu quero algo do Senhor, eu oro, não deu certo, desisto. Não é assim. É diligência, é até achar. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo, também muito conhecida de todos os irmãos, que é um filho que pede parte da sua herança, vai embora, gasta tudo, vive nesse mundão do jeito que quer, do jeito que pode, até o dinheiro acabar. Quando o dinheiro acaba, ele volta para casa. E o pai, ele está pronto a receber o seu filho. Tanto é que quando o filho vem, ele enxerga de longe o filho. A parábola aqui não fala muitos detalhes, mas fala que o pai vê o filho vindo, de longe. Será que esse pai não poderia estar em outro lugar, que não ver o filho? Ou seja, esse pai, ele todos os dias ele nutria uma esperança, um desejo de encontrar o filho. E esse desejo se realizou, o filho veio e ele conhece o filho de longe. Porque Jesus, irmãos, ele conhece os nossos passos, assim como um pai conhece os passos do seu filho. Né? O barulho, a passada, o jeito, olha ali, o jeito do meu filho, ele caminha meio tortinho, ele caminha meio manco, tem as perninhas meio tortas. O pai conhece, assim Jesus também conhece nós. Aleluia. E ele, irmãos, ele é o Deus da oportunidade, ele é o Deus da segunda chance, ele é o Deus que não olha como o mundo olha, colocando um ponto final, colocando não dá, não vai resolver, não tem jeito. Quantos casamentos têm terminado, irmãos? Vivemos num tempo tão triste. Eu fui visitar uma igreja aí, que um amigo nosso veio do Rio Grande do Sul pregar, e aí eu perguntei para o pastor, tu conhece o fulano? E a minha esposa, ele era casado com outra, né? Sim. E o filho dele casou, mas já se separou. Aí eu pensei, meu Deus, um ciclo, né? Pai se separa, uma bênção, o pai e a mãe, uma bênção, se separaram, uma bênção, não dá para acreditar. Aí o filho segue o mesmo caminho. Por quê, irmãos? Vivemos numa sociedade de imediatismo. Queremos resultados, queremos as coisas certas. É como se eu estivesse ali preocupado com aquela cebola. Não tá, eu não tenho muito tempo, separei, tá, é só uma cebola. Mas vai só mais uma. É só mais uma. É só mais uma chance. É só mais uma oportunidade. É só mais um tempo. É só mais uma hora de oração. É só mais uma campanha. É só mais uma oferta. Não adianta. É só mais uma. Sabe, pastor André, eu tenho um negócio com oferta meio... De vez em quando. Não sei se acontece com vocês. Mas teve um dia que eu falei, acho que para o Isaías. Cadê o Isaías? Está lá no som. Ou não estou vendo ele. Mas eu disse para o Isaías, por que não botaram esse tapete ainda, cara? Vamos botar esse carpete aí, como é que vai ser? Aí o Isaías, não, pois é, não sei o que, estamos vendo, pastor. Eu disse, não, eu vou orar sobre isso aí, cara. Vou orar sobre isso aí, cara. Não pode, cara. Nós temos que ter um carpete nesse tempo.
incomodado aí. Passou na outra semana, pastor, campanha. Ih, rapaz, e o meu dinheiro mais curto que perna de anão. Aí o pastor fez pediu as pessoas, né? Aí eu levantei a mão, agora não posso voltar atrás, né? Orei para colocar o carpete, agora não vou ajudar. Orar, aí tá até fácil, né? Agora, aí pá. Aí, irmãos, é só mais uma ofertinha, né? Só uma oferta. Tranquilo, uma oferta, R$100. Para mim fez falta, ia fazer falta no caso. Calma aí que eu vou contar. Calma aí que tem coisa boa. Só, dá ou não dá? O que vai fazer a diferença? Nada. Mas no meu coração tinha um desejo de ajudar. E uma convicção que Deus ia prover. Me veio uma fé naquela hora, pastor. Deus vai prover. Tá, já fiz o Pix, mandei o comprovante, tudo certinho, rapidinho. Que eu aprendi com a minha esposa, dizer, ó, tu falou que vai pagar, já paga na hora, não deixa para depois. Minha esposa não tem gregre para dizer Gregória, na hora. Aí passou uns dias ali, eu estou terminando de pagar as contas, chegando o dia 10 ali, finalizando as últimas, aí, rapaz, me perdoa a conta, mas essa aqui tu vai ter que ficar para o mês que vem. Aí eu tenho uma conta da Caixa que eu não olho toda hora, que eu não olho, é muito raro eu olhar, porque é uma conta daquelas conta poupança, né? Mas eu fiz o pedido de saque aniversário da FGTS e eu recebi uma parte. Tá, tranquilo. Data do meu aniversário, fiz aniversário em maio, recebi uma parte, e aí, tá bom. Aí eu vou olhar de novo nessa conta. Rapaz, não é que estava cebola lá na minha conta? Não é que estava cebola na minha conta lá? Você acredita, irmão? Você acredita? É só uma ofertinha. E eu pude glorificar a Deus, porque não é o dinheiro, querido. É Deus dizendo, eu estou contigo. Não é só mais uma ofertinha, não é só mais um tempo de oração, não é só mais um culto numa quinta-feira de chuva e de frio. Não! É uma atitude, é um movimento, é uma entrega, é uma busca. Aleluia! Aleluia. Eu creio num Deus poderoso que realiza sonhos, que cura, que liberta, que restaura. Não importa a dificuldade, não interessa o problema, Deus desconhece problema insolúvel. Nós é que somos limitados, nós é que somos falhos, nós é que duvidamos, nós é que recuamos. Nós é que nos entristecemos muitas vezes, nos julgamos, mas Jorge, pensa na vergonha que eu fui embora domingo, como é que eu inventei de chamar as crianças antes de ministrar, da onde eu tirei isso? Eu disse, meu Deus, por que isso vai acontecer comigo, meu Deus do céu, está gravado ainda, está filmado ainda. Aí Espírito Santo fala comigo, isso é para tu ter mais base para pregar a tua mensagem. Quando tu sentir uma cebola no meio das cascas, imagina se aquela cebola fosse um desenho animado, né? Ele olhou para o lixo, ele vai me jogar fora, mas eu tenho valor ainda, eu estou bom ainda, eu não estou podre, ele vai me jogar fora. Não, peraí, eu acho que a mão dele está vindo, acho que a mão dele está mexendo nas cascas, olha só, as cascas estão mexendo, estão balançando, ele me pegou, eu tenho valor. Aleluia, glória a Deus, você tem valor para o Senhor, você não está esquecido. Você pode estar, às vezes, num ambiente que só tem coisas ruins,
num trabalho, num emprego, onde só tem gente que mente, gente que engana, gente que trai, gente que rouba, gente que mente. Mas o Senhor está te olhando, está lá minha cebolinha, está boa. Vai chegar um momento que ela vai ser usada. Vai chegar um momento que ela vai ir para o fim que ela foi determinada, que a cebola foi comprada. Não pode ser jogada fora essa cebola. Eu comprei ela para fazer uma deliciosa refeição, para servir numa cantina escolar, para alimentar crianças. Queridos, eu gosto de pensar, quando eu faço as coisas assim, eu estou meio doido às vezes, né? Mas eu gosto de, rapaz, isso aqui eu estou comprando para uma criança. Isso aqui eu estou... André, quando eu trabalhei na igreja, eu brincava com... Rapaz, isso aqui vai... Eu chegava assim nos bancos da igreja. Ei, limpa isso aí direito. Aí o Carlos... Vai sentar um servo de Deus aí, cara. Vai sentar um servo de Deus aí. Eu gosto de colocar propósito nas coisas que eu estou fazendo. Entendeu? É o meu jeito, né? Então, quando eu compro as coisas, eu compro com propósito. Isso aqui, eu não estou comprando porque eu tenho que comprar. Estou comprando isso aqui vai alimentar alguém. Estou fazendo isso. Quando eu trabalhava no Ponto Frio, trabalhei muito tempo no Frio, 12 anos. Rapaz, primeira vez que eu vendi uma TV, eu fui entregar na casa do cara. Botei no meu carro, fui lá. Ele morava num beco, que eu tive que entrar de ré, porque tinha 2 valetas, uma de cada lado, não tinha como fazer a manobra. Cheguei lá, tirei a TV, coloquei lá, aquela alegria, a família toda. Minhas TV está queimada, tinha 3 TV queimadas, aquilo, dificuldade. Mas comprou uma TV nova. A sogra tirou, claro, né? Pobre é assim, né? Tem sempre alguém para tirar um crediário, né? Que o nome está torrado, né? Mas comprou. E era uma alegria. E assim que eu sempre trabalhei, assim que eu gosto de fazer, com um propósito. E assim Deus é na nossa vida, querido. Deus tem um propósito para você estar aqui. Deus tem um propósito para você servir a Deus na congregação do Bela Vista. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para ouvir o Jonas solar aquela guitarra vermelha, né? Não está para isso. Você está aqui por um propósito maior. Deus quer te usar aqui. Deus quer te usar para ganhar mais almas. Deus quer te usar para testemunhar na tua família, no teu trabalho, na sociedade. Sociedade corrompida. Sociedade cheia de problemas. Cheia de dificuldades, cheia de lutas. É tanta gente reclamando de tudo. Meu irmão, tem até crente que reclama. Você acredita? Aqui não tem, né? Mas nas outras congregações, misericórdia, rapaz. Tu acredita? Esses dias eu vi um crente, estava no emprego dele reclamando. Que só tô... Meu Deus do céu, é até crente, como é que vai reclamar, rapaz? Toma uma atitude e tenta resolver. Reclamar não resolve. Reclama não resolve. Resolve a atitude. Quando nós temos uma atitude que nem eu tive a atitude de mexer ali. O que aconteceu? Teve resultado. Quer resultado para a tua vida? Quer mudança? Quer transformação? Quer viver uma vida de alegria? Tem atitude. Tem atitude. Quer ter um casamento abençoado? Tem atitude. Homem, mulher, tanto faz. Tem atitude. Mas o outro não faz. Tem atitude você. Quer ter filhos abençoados? Tem atitude, mas meu filho responde. É ele que responde, mas você converse com ele. Tem atitude. Tome a primeira atitude para resolver, não para reclamar. Reclamação não vai levar a nada. O que essa mulher fez aqui? Ela tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma dracma. Aí ela convocou as amigas, as vizinhas para reclamar. Meu Deus, perdi minha dracma. Foi assim, pastor André? Não? O que a gente leu aqui? Ela varre a casa. Ela busca com diligência. Até achar. Saia nessa noite com isso na sua mente. Até achar. Até resolver. Até o Senhor responder.
Aleluia. Fiquem em pé, queridos. Banda, com aquele hino maravilhoso. Nós vamos orar por você nessa noite. Que essa palavra fique no seu coração. Verdadeiramente. Como algo que aumente a tua fé. Como eu falei aqui, ninguém sai numa noite como essa para ouvir uma conversa fiada, para ouvir uma história, para ouvir... Não. Você sai para ouvir a voz de Deus. Você sai para ter um encontro com o Senhor. Você saiu porque disse, não vou culto. Está frio, mas está chovendo, mas eu vou lá. Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Eu creio que Ele está falando conosco essa noite. Apesar de eu ter meditado nessa palavra, ela falou de novo comigo essa noite. Ela falou muito ao meu coração essa noite. Aleluia. Sobre atitude. Atitude de não reclamar, pastor Jorge. Eu não tinha pensado dessa forma assim. Sabe quando tu estuda e tem uma parte da palavra que só vem na hora. Atitude de resolver. Atitude para alcançar aquilo que tu busca. Vamos ter uma atitude de orar agora? Podemos orar, pastor? Pai querido, Pai amado, na Tua presença estamos aqui, Senhor, nesta noite, Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor amado. Diante daquilo, Senhor amado, aleluia, que Tu deixou para nós, Senhor. Dessa parábola, Senhor, onde nós aprendemos, Senhor, que Tu é o Deus das oportunidades. Que o Teu reino, Senhor amado, não despreza ninguém. Que o Teu reino tem oportunidade, tem chance, Senhor. É só nos colocarmos na disposição, Senhor amado. É só nos colocarmos nas Tuas mãos, Senhor amado, que Tu cuida de cada um de nós, Senhor. E também, Senhor, podemos aprender que precisamos também ter atitude, Senhor. Termos, Senhor amado, aleluia, mudanças na nossa vida que nos levem aos objetivos que queremos, Pai. Senhor amado, aleluia, Tu tens bênção para a nossa vida, Pai, para a nossa casa, para a nossa família, Senhor. Mas precisamos, Senhor, buscar com diligência, buscar até achar, Senhor, bater e até que se abra, Pai, pois Tu tens bênção para cada um de nós, Pai. Oh, Senhor amado, muito obrigado, Senhor amado, por essa noite abençoada, Pai. Pelos louvores, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que podemos, Senhor, sentir nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.